Como vocês vão? Tudo bem? Estamos aqui em mais uma videoaula de Geografia e História Bíblica. A Geografia Econômica da Terra Santa. A Geografia Econômica da Terra Santa, segundo do nosso livro, o sumário, está na página 169. Vamos então começar a estudar. Vocês já sabem o que é a geografia. E o que seria então a geografia econômica? A geografia econômica é o estudo da economia. Desculpa-me. É o estudo da economia levando em conta a localização, distribuição e organização espacial das atividades econômicas dentro da Terra. Dentro de um país, irá exatamente analisar aonde que estão localizada a indústria, a maior quantidade de empregos considerados a agricultura, gado, cultivo de coisa, com onde que eles estão, qual a localidade deles. Eles estão localizados no campo, então a maior parte da área financeira desse tipo de atividade econômica, ela se encontra no campo e não se encontra na cidade. Então, desta maneira, a geografia econômica estará exatamente elaborando um sistema de averiguação daquilo que está representativo. Então, a geografia econômica ela está mais focada na localização industriais e atividade de comércios, no atacados, no avarejo, em rotas comerciais, de transporte, de mudança dos valores de mercados imobiliários, agricultura. Então é isso que se preocupa a geografia econômica. A geografia econômica acaba tendo esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado em seu estudo. Mas, contudo, o que seria economia? Economia é uma ciência que vai consistir na análise da produção, distribuição, consumos de bens. Então, como economista, a pessoa ela estará estudando de uma maneira mais técnica a distribuição da renda em um país. Não só dentro dessa distribuição, mas a produção. Como é produzido, aonde é que é produzido, por quem que é produzido, qual tipo de mão de obra eu tenho, capacitada, não capacitada, qual tipo de escolarização que aquela pessoa tem, se a escolarização dela é baixa, é alta, escolaridade, perdão, né? É baixa, se a escolaridade é alta, as pessoas que têm primeiro grau hoje fundamental, depois segundo grau, onde que elas trabalham, onde que elas estão localizadas, as pessoas que têm faculdade, aonde que essas pessoas estão localizadas, aonde que elas trabalham, por que houve queda no salário das pessoas que que têm nível superior. Então isso tudo a economia vai tentar trazer para que nós possamos então enxergar, compreender, visualizar, vislumbrar para poder ter uma compreensão melhor dentro daquilo que nós estamos entendendo dentro do mundo, né? Então, isto acaba aplicando tais estudos para melhorar na prática a vida de uma pessoa. Então, quando nós ouvimos, né, uma pessoa formada em economia, ela falando, dá o exemplo aqui, apesar dele não ser muito didático, mas é uma pessoa que entende bem de economia, que é o atual ministro da Economia do Brasil, o Paulo Guedes. Aí ele fala, o Brasil não vai aguentar, pelo jeito dele. Por que ele está falando isso? Ele não está vendo, naquele instante, as pessoas que... eu vou dar o exemplo do auxílio emergencial.
as pessoas estão, milhões de pessoas aí pegaram o auxílio emergencial. Se durar muito tempo, aumenta a despesa do Brasil e quebra o Brasil. Aí tu me pergunta, mas e as pessoas? Bom, a economia não vai prestar muita atenção nisso. Ela vai prestar atenção que não vai poder se sustentar uma situação dessa durante muito tempo, que tem de criar uma outra forma para que o mercado possa funcionar. E como nós estamos falando dele, a economia, no caso, é liberal e estritamente capitalista, vamos botar para trabalhar. Tem de rodar a economia. Quando é que vai rodar a economia? O mais breve possível. Ah, mas e as pessoas? Não, é economia. Está pensando na economia. Essa é a ciência da economia. Então a economia ela vai girar em torno disso. Ela vai tentar trazer dentro dos seus estudos, dentro do seu ensino, uma compreensão do mercado e capital, da mão de obra, para poder fazer com que haja uma prosperidade na vida das pessoas através de métodos, através de políticas econômicas, experimentos nesta área e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos de economia, nós estamos falando de uma ciência onde 1 mais 1 nem sempre é 2. Ele pode ser 1 ou pode ser 3. Então, quando nós falamos de geografia econômica de Israel, temos de remeter os nossos pensamentos ao texto bíblico, Números capítulo 13, versículo 21, que nos diz: assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate. E eles ali naquele momento, quando viram essa terra, eles puderam então confirmar a promessa de Deus, que era verdadeira. A terra verdadeiramente mana leite e mel. Olha que coisa linda. Eles confirmam, apesar que o medo entrou nos corações deles, mas isso é uma outra história. Então, eles confirmam esse tipo de pensamento, eles confirmam a promessa de Deus. E realmente aquela terra, em o lugar aonde que ela está, ela é uma terra abençoada por Deus, porque ela tem hidrografia, tem montanhas, tem um clima bom, ponderado, fica no subtropical, então se pode plantar, apesar do deserto, eles conseguem ali vencer o deserto, eles têm a possibilidade de vencer aquele deserto, de vencer a imensidão, né, daquela seca que lhe é ali atribuída, apresentada, e isso então traz um sentido da promessa de Deus ainda estar eficaz naquele local. E esta promessa de Deus, ela se torna até os dias atuais. Eu botei uma foto no slides dos Jardins de Bahá'í, que fica numa cidade portuária de suma importância para a economia, e é lindo. Se vocês vão ver a foto, é um lugar maravilhoso, maravilhoso. Isso indica a prosperidade daquele local, uma prosperidade bem pungente, né? A gente vai ver a questão dos números mais à frente e vocês vão ver que a geografia econômica de Israel ela sobressai a nossa geografia econômica, que quando você apenas analisa os dados, você fica surpreendido e não sabe o porquê que isso acontece. Algo também que acontece em Israel, que diferencia Israel de alguns países ali do Oriente Próximo, é a fauna e a flora da Terra Santa. Os israelenses atuais, eles plantaram milhões de árvores para substituir as árvores que foram cortadas muito tempo atrás. Então,
arbustos cobrem as colinas, né? Ficam lindos. Existem vegetações nascendo num deserto de Negev. Os animais, existe uma grande variedade, gatos do mato, javalis, gazelas, cabritos monteses, e etc. Então, terminamos aqui o primeiro vídeo, vamos direcionar para o segundo. Deus te abençoe.